Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, diretamente, sabe de onde? Bienal Rio de Janeiro, edição 2025. Muito gostoso, gente, estar aqui, porque você não tem noção do clima. Não é só gostoso de estar aqui entrevistando os escritores, não, mas o clima é delicioso, não só lá fora do stand, mas aqui dentro em especial, que a gente se reencontra com muitos escritores, a gente participa, além do podcast, de palestras. Agora, não sei se você vai ouvir o áudio aí, mas agora vai ter uma palestra aqui atrás comigo no nosso espaço da palestra, que é o momento onde o Bruno Martos, nosso diretor, ele abre a palestra e depois vai chamando o nosso escritor. Nós temos a sessão de autógrafo também, diversos já passaram por aqui. E nós temos aqui o nosso podcast, que ao fundo, aqui você está vendo, 4.000 autores já com a gente na editora e milhares de vidas alcançadas, milhares de vidas transformadas. E isso é tão bom pra gente, porque a editora Chave Mestra, que começou no coração lá do Rogério Vale, da Raquel Medeiros, começou com um propósito realmente de trazer essa chave que abre as portas para muitas pessoas em todos os sentidos. E, em especial, nesse livro que eu vou mostrar para vocês, a gente traz esse propósito de falar de autoconhecimento, de autoamor, de se amar em primeiro lugar, para que depois você mostre para o mundo para que você veio aí. Mas muitas vezes a gente se perde no caminho e não sabe nem para que a gente veio nesse mundo. Então, eu escrevo não, quem sabe um dia eu vou escrever um livro pela editora Chave Mestra. Eu acho que isso aí tem algum sentido, significado. O autoamor, eu recebo hoje a escritora dele, que é Vivendo a Grandiosidade de Ser Você Mesma. Então, para ser você mesma, você precisa saber quem você é primeiro. E ela vai falar no capítulo dela, que é o 3, sobre dependência emocional e relacionamentos saudáveis. E que tema? Acho muito importante a gente falar disso. Eu recebo aqui ela, e depois me corrija se eu estiver falando errado, hein? Eu estou recebendo aqui a Alexandra França, é isso? Falei certo? Exatamente, é isso mesmo. Alexandra França, muita alegria estar aqui nessa Bienal, aqui na Chave Mestra. Muito obrigada por aceitar o nosso convite de participar. Não são todos que puderam estar aqui, porque nós estamos no Rio, alguns estão distantes, outros estão em eventos, mas que bom que deu certo para você estar aqui, viu? Eu que agradeço o convite, a abertura, da Chave Mestra, toda a equipe, nos encorajando e também validando os nossos conhecimentos e multiplicando esse conhecimento por onde a gente passa. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ótimo. E eu te agradeço muito e já vou falar para você, está preparada? Eu sei que ela está preparada, gente, porque além de escritora, ela é nossa psicóloga também. Mas você está preparada aí para muitas perguntas? Estou aberta a todas elas. Ótimo. Então vamos falar o que é, primeiro de tudo, para você, Alexandra, o autoamor? Já que a gente está falando do nome do capítulo, o que é esse autoamor que tanto se fala, mas ainda tanta pessoa com dificuldade? O autoamor é um tema profundo. Ele atravessa as nossas estações. Nós temos o nosso primeiro amor na nossa infância, quando a gente nasce e a gente se encontra com aquele ser de forma prioritária, materna, né? Mas eu tenho, além de psicologia, eu tenho a fé como premissa da minha vida. Ótimo. Então, Deus é amor. Então, quando a gente experimenta ou permite essa experiência espiritual de autoamor a partir dessa sensação profunda de pertencimento desde a eternidade, é ali que começa. Essa é a minha resposta como pessoa. Então, o autoamor, ele começa a partir da sua espiritualidade, algo bem profundo mesmo. Mas, trazendo para essa outra parte mais científica, é quando você sabe quem você é, o que você gosta, o que você não quer. E aí é um processo de vida. Não dá para esgotar esse tema. Sim. Então a gente vai se conhecendo a partir daquele momento do nosso nascimento, a gente experimenta amor a partir do nosso primeiro cuidador, a função materna, que são os cuidadores que fazem essa função, a mãe, o pai ou alguém que tem essa função. E ali a partir desse olhar do outro, a gente também se espelha
E aí desenvolve essas primeiras informações desse amor próprio. É muito importante a gente perceber as fases da nossa vida. Então, o auto-amor é um tema, assim, vasto, e nós teríamos aí várias vertentes de trazer esse tema, né? A espiritualidade e esse desenvolvimento humano a partir da nossa família, de como a gente se vê, de como foi introjetado dentro de nós a nossa autopercepção. Ótimo. E é tão bom quando você tem esse assunto, porque ele traz, é um assunto, é um tema que ele abrange, ele abre um leque, né, leque. Alexandra? Porque quando eu falo muito com mulheres e entrevisto, a maior parte são mulheres aqui, Sim. mas nós temos muitos escritores homens, mas quando eu falo aqui com mulheres de assuntos como esse, a gente percebe que quando a mulher ela tem isso muito bem resolvido, ela carrega uma nação, ela carrega sua família, as pessoas, quem está ao entorno, isso é maravilhoso. Como que a gente consegue isso e, como você falou, não só como psicóloga, mas com as suas crenças, a sua fé e tudo que você acredita e que traz isso pra gente, né? Que Sim. lindo isso. Eu acho muito importante. Hoje eu também tive a oportunidade de palestrar aqui nessa Bienal. Ai, eu tô vendo, só fico olhando de costas aqui, gente, que eu vou gravando. Então traga mais a sua palestra aqui agora em primeira mão pra mim e pra você. E tem esse momento, né, da gente se apresentar, né? E com certeza outros títulos chegarão em minha vida, né? Agora eu sou uma escritora internacional. Ai, que lindo! Mas eu costumo dizer que antes de tudo isso, eu sou Alexandra, amada de Deus, filha do Nordeste, meu paiinho, minha mainha, minha origem. Eu acho que a gente falar, isso é um dos pilares do alto amor, é você acolher a sua história, Sim. Como ela chegou para você. E a partir desse autoacolhimento, você vai desenvolvendo todas as outras áreas da nossa vida. Então é muito importante a gente acolher a nossa história. Sim. E se alinhar nela, antes de qualquer outra coisa. Porque as outras coisas é processo. Sim. Né? Então eu sou Alexandra França, nordestina, uma mulher de 50 anos, filha de Maria Inês, inclusive coautora com a gente nesse livro. E que está em outro episódio, né? Sim. Ela participou nesse dia que vocês gravaram. Sim. Um episódio lindo que está aqui. Se você está vendo o nosso material aqui no Chave Mestra Podcast, você vai conferir ela com manhinha. Minha manhinha Inês Dantas e minha irmãzinha, a Rosinei Dantas, que também está como coautoria nesse livro. Ótimo. Então, uma experiência assim... Lindo. Que tem nos atravessado e nos transformado de verdade. Né? Essa experiência, eu tive que sentar. O tema que veio para mim foi um presente, foi dependência emocional barra relacionamentos saudáveis. Sim. E tudo começa na família. Né? Tudo começa nesses primeiros momentos em que a gente se percebe pessoa. Ótimo. Né? A partir do nosso berço. E aí, ter a minha mãe e a minha irmã foi assim um grande presente, gostoso, né? Uma experiência que, diga-se de passagem, para poucas. Exato, é mesmo. Você ter no mesmo livro, no mesmo podcast. Eu queria muito que você falasse, a gente entrando um pouquinho lá no capítulo, como que foi para você? Você escolheu esse tema, já falou, claro, da importância dele também, mas saindo um pouco de quando você fala aqui, minhas raízes... Você fala também de, independentemente de onde estivéssemos, eu sempre poderia encontrar acolhimento dentro de mim mesma. Eu achei interessante quando você fala isso e tem em negrito, porque o mim mesma, para muita gente, não é o lugar que ela volta. Tem muita gente que ela está indo buscar em outro. Isso. E é por isso que o tema que você fala, que eu falei que é muito importante. A dependência emocional, e eu já estive nesse lugar, ela é horrível. Porque você não se olha. Você não volta para si quando você precisa se acolher, você precisa se encontrar, você sempre está dependendo de alguém e às vezes é num grau pequeno, porque é o começo de tudo. E às vezes você já está em um nível que você é um outro ser, você não é você. Eu acho assim, essa pergunta muito interessante,
Porque eu tive que sair. Depois de 40 anos, agora eu vou trazer um pouquinho a história, que eu acho Ótimo. o diferencial, né, desse livro. Essa oportunidade da gente colocar uma experiência prática que diz o seguinte: eu vivi 40 anos da minha vida dentro da minha cidade, no meu histórico, lá no meu Nordeste, lá na cidade de Aracaju, Sergipe, linda, maravilhosa. E aos 40 anos de idade, meu esposo teve uma oportunidade de trabalho. E aí eu saí, eu me desloquei desse ambiente, que era o meu ambiente seguro, onde eu sabia o que fazer, aonde buscar. Eu tinha Sim. muitos amigos, meu entorno com a família. Então eu saí desse lugar e vim para um outro totalmente diferente do meu ambiente de história. E aí? Foi ali que eu precisei olhar para dentro. Porque eu olhava ao meu redor e não tinha aquela rede de apoio que era gigante. No Nordeste é muito gostoso. A gente vai na padaria, a gente conhece alguém. Alguém recebe a gente. Tudo ali era muito vivo para mim. Quando eu saí desse ambiente, ficou esse buraco enorme. E agora, quem sou eu sem essas pessoas? Sim. E ali eu precisei realmente colocar em prática e sentir na pele o que é você sair da dependência emocional disfuncional. Ótimo. Eu acho que essa é a questão. Porque nós dependemos emocionalmente uns dos outros, somos seres sociais. Ótimo, eu não tinha isso, tá vendo? Eu falei pra vocês que eu sou jornalista, a especialista aqui é ela, e é ótimo quando a gente tem vocês falando. Então, existe todo mundo depende de alguém. Isso! Ótimo. A gente sempre tem ouvido só o tema até ali, né? Dependência emocional. Tá. Porém, nós temos dependência emocional. A questão ela é funcional ou disfuncional? Onde é que está a dependência emocional saudável? Nos relacionamentos saudáveis. Ótimo. São esses relacionamentos que te impulsionam, que te fazem, que te encorajam, né? As conexões que fazem você se ver e que não te apaga. Então, é importante a gente saber que nós precisamos uns dos outros e que tudo bem precisar uns dos outros. Nós não podemos depender. É interessante, né? Que lindo. Você perceber, porque senão a gente se isola. E aí entra naquele looping que hoje está nessa questão do individualismo. É tudo por mim, para mim, só para mim. O auto-amor não é sobre isso. E que vira um egoísmo, um egocentrismo. Isso, um enfim. individualismo que adoece. Adoece. Sai de uma doença para outra. Exato. Então, a nossa proposta é trazer esse equilíbrio. Eu vivi essa experiência na minha pele para poder desenvolver essa capacidade de, mesmo precisando de pessoas, eu não dependo delas para seguir. Eu preciso seguir. Ótimo. Eu preciso seguir com saúde. Então, preciso me reconectar com outras pessoas também. Não são só aquelas que estão ali à minha disposição, ou que estavam, né, anteriormente pela questão geográfica. Uhum. Ótimo. Então eu precisei encontrar esse lugar dentro de mim. Eu precisei encontrar esse lugar dentro de mim a partir das minhas raízes. Porque eu não vou me tornar outra pessoa. Isso é tão importante. Nós vamos sendo transformados, readaptando as nossas linguagens e as nossas interpretações. Sim. Então, aquilo que nos acontece, ou que nos aconteceu antes, vai ser readaptado, mas não vai ser apagado. Eu tenho que lidar com as minhas demandas, com a minha história, e é a partir disso que eu vou ampliar aí o meu caminho, né? E sair da dependência emocional, disfuncional, para ter relacionamentos saudáveis. Ótimo. E quando você... Agora já sei, já tenho tudo anotado, já sei como é. Então, na verdade, é uma dependência emocional disfuncional. E que, na verdade, na Bíblia, eu sei que muitos podem não conhecer, não acreditar, e tudo bem, porque a gente está aqui num podcast e é aberto, não é daquilo que a gente só nós acreditamos, mas é um dos livros mais vendidos. Então, como editora Chave Mestra aqui, eu falo como algo amplo e como jornalista profissional. Hoje ele é um dos livros mais vendidos. A Bíblia continua sendo. E então existe uma busca por ela, senão não era vendido. Hoje temos bíblias de estudo e bíblias diversas. Bíblia da mulher. Bíblia da mulher, Bíblia do homem, do empreendedor, enfim, seja do que for, do jovem, e de um formato também de linguagens
para que você também esteja mais próximo com aquilo que é mais atualizado. Ok, trazendo da Bíblia, a gente já tem a Bíblia falando muito disso, que a gente tem que conviver com pessoas. Sim. A comunhão é onde um lapida o outro, dá às vezes sai uma faísca, né, Sim. Alexandra? Às vezes sai umas faísquinhas aqui. Imagina a gente aqui na Bienal, já há 10 dias junto aqui na Bienal Rio de Janeiro, às vezes sai faísca, mas a gente mais se lapida do que sai faísca. Então é isso que é importante. Porque juntos nós crescemos. Exato. Juntos nós, mesmo dependentes ali e suprindo as necessidades uns dos outros, Exato. a gente tem que entender o que é funcional ou E não, o que como é você disfuncional. Porque, trazendo a Bíblia, que também é minha paixão, tá? A Bíblia retrata os nossos relacionamentos como um corpo. E o corpo, ele é fantástico. Eu tive, dentro da minha formação, a oportunidade de estudar o corpo físico mesmo. Então, todas as conexões, ela tem função. E elas estão conectadas, as juntas e ligaduras. Cada um tem uma função. E isso precisa ser validado e não apagado. Então, eu preciso de uma escuta. Eu preciso de um olhar. Eu preciso da minha pele. Então, cada lugar, cada pessoa, ela vai exercer uma função sobre a sua vida, sim. E aí a gente vai perceber o seguinte, está sendo funcional para mim ou não? Está sendo algo que vai me fazer crescer ou não? Que vai me fazer andar ou não? Sim. Então, a gente precisa perceber isso. Agora o olho tem que estar no lugar adequado. Sim. A boca no lugar adequado, senão a gente fica monstruoso. Sim. Né? Então, entender essas funções de todos nós faz a gente andar e correr e voar também, né? Ótimo. Então, assim, é muito lindo, é muito rico a gente perceber o quanto que os relacionamentos, eles fazem parte da nossa vida. A gente tem que ter relacionamento saudável, sem dependência emocional disfuncional. Ótimo. Eu quero saber do meu tempo aqui, depois, José, me passa quanto tempo a gente tem ainda, porque eu quero formular mais uma pergunta aqui para você, dentro, claro, do livro, mas... Desculpa, dentro do tema, claro, a gente ainda tem tempo, já me passou aqui, bastante tempo ainda. Mas a gente está dentro do tema, mas um pouco fora do livro. O que você tem atendido hoje Sim. em consultório, ou até de mulheres que Sim. vocês estão sempre viajando, em eventos, em palestras, e também todo esse conteúdo levando aí agora com o livro, levando também o seu livro. O que você tem mais percebido que está faltando nas pessoas? Pode ser só nas mulheres ou nas pessoas em geral, quando a gente fala de relacionamento saudável? É não saber, é não conhecer. Qual que é a principal dúvida? Por que elas vou falar uma palavra, vai se enfiam ou não, mas por que elas acabam deslizando, né, nisso e errando muitas vezes nas escolhas? E não sabendo como sair disso depois que entrou? Olha, tem uma frase, né? Eu acho que é a minha frase de impacto, não tem problema falar dela. Agora repetirei depois. Sim. No reencontro conosco, que Ótimo. trilhamos o caminho certo para prosseguir. Encontre-se. Essa frase, para mim, ela tem várias vertentes. Então, esse conosco aí é comigo e com o outro. Nós precisamos entender, se compreender, descobrir o que eu gosto. Muitas vezes você está tão distante de você que você deixa de viver aquilo que você gostaria de viver e fazer na sua vida. Então, por exemplo, as funções que são as pressões sociais. E hoje nós temos aí um veículo que são as mídias que trazem coisas positivas, Ótimo. mas também trazem referências adoecidas. Então, a despersonalização, ela destrói a nossa identidade. Então, quando eu sei quem eu sou, essa base, ela me faz prosperar. Ótimo. Eu acho que eu penso que as pessoas também precisam muito entender as fases. A criança, ela precisa, vamos dizer assim, do leite materno, da amamentação. Depois ela migra para um processo de uma papinha. Depois ela vai para um processo de uma comida sólida. Muitas vezes, sabe o que falta? A gente entender a estação que estamos vivendo.
Ótimo. Isso é fundamental, porque em cada estação nós vamos precisar de um tipo de relacionamento. Isso é tão interessante. Entende? Então, quando você não entende que estação você está vivendo, você aceita qualquer coisa. Você vai igual aquela Maria, vai com as outras. Exato. Porque você sabe pouco de você. Então, hoje eu sou uma mulher, por exemplo, de 50 anos. Eu não tenho mais 20. Ok? Então, eu tenho que me adaptar, eu tenho que procurar as referências para esse momento da minha história. Se eu quiser viver aos 50 anos, como eu tinha 15, eu vou ficar fragilizada. Então, essa fragilidade hoje, a gente vê nos jovens, a gente vê em mulheres adultas, querendo ser o tempo todo aquilo que elas não construíram, porque os outros alcançaram, né, que é aquela questão da comparação. A comparação, ela destrói, ela arrasa qualquer pessoa. Então, eu penso muito nisso, que nós precisamos nos conectar com a nossa própria conquista hoje, sabendo que nós podemos avançar, desenvolver, criar outros caminhos para nós. Eu não sei se você concluiu tua fala. Então, não, você falou sobre o que é que a gente está fazendo agora, a partir de agora isso, também, né? Porque eu já ia te perguntar outra coisa, a gente já não ia responder aquilo. A gente vai embora. Olha, aqui. Eu faço atendimentos, né, online principalmente, mas presenciais também. Eu sou psicóloga, a gente faz a terapia breve como meu carro-chefe. Então, são mais ou menos assim 12 sessões que literalmente transformam caminhos, né? Abrem novas portas internas. Então, nós estamos aí atendendo. E também eu atendo mulheres. Então, estamos criando aí novos podcasts para a gente falar sobre relacionamentos saudáveis, né? Nós temos aí, através do livro, uma ferramenta, né, para fazer encontros e mergulhar nesses temas. Os temas que já estão no livro, que são maravilhosos, gente. Só o sumário do livro, né, já dá assim, uma abertura maravilhosa. Então, assim, nós trabalhamos com mulheres, o meu público é mulheres, né, de 35 mais, 40 mais, 50 mais. Então é isso, a gente está aí para poder compartilhar essa vida, o nosso conhecimento. Eu amo fazer isso, ajudar pessoas a superarem as suas demandas e a descobrirem que elas podem muito mais do que pensam. Ótimo. Eu estava dando uma olhada aqui, porque eu queria relembrar, não consegui achar rápido, mas eu quero perguntar para você, porque eu lembro que eu já entrevistei algumas pessoas especialistas falando dessas estações que você trouxe aqui, e eu acho tão lindo, mas ao mesmo tempo desafiador para quem não sabe como fazer isso sozinho. Então, por isso que eu falo para procurar ajuda do seu terapeuta, psicólogo, enfim, o que tiver a ferramenta que te ajude a você se encontrar. Mas, principalmente, eu estive muito e faço, até hoje eu falo que todo mundo tem que ter psicólogo, gente. Você não vai em todos os médicos, quando você tem necessidade de fazer rotina. Eu acredito que psicólogo, em tempos atuais, mais ainda. Então, você tem que ser uma pessoa terapeutizada, como a gente fala. Tenha o seu psicólogo para chamar de seu e vá. Que seja de tempos em tempos, se você não tem a necessidade, às vezes, num momento que está em crise, que precise sempre, tenha, mas coloque, porque não é a mais no seu orçamento. É algo interessante e importante, porque é assim, de histórias que às vezes você conta para pessoas erradas, achando que ele é seu psicólogo, ele não é. E às vezes a pessoa, não na má intenção, numa boa intenção, é um amigo, é uma amiga, é um familiar, ele te fala coisas que muitas vezes não é aquilo que você precisava ouvir, é aquilo que você gostaria de ouvir. Sim. Então, você tocou em algo assim fantástico. Quando você para ir no psicólogo, eu também faço terapia, sou psicóloga e faço terapia. A gente tem várias sensações. Uma delas é, eu acho que eu não estou precisando. É um engano. Né? Porque a gente tem esse mecanismo de autossabotagem que precisa ser desligado para ligar outra chave. E essa é outra chave que você está ligando aqui conosco. Você não precisa estar mal para ir no psicólogo. Você precisa fazer a manutenção para se manter saudável. E aí, quando você vai para a terapia, mesmo que você não precisa chegar nesse ponto.
Nós precisamos ter inteligência emocional, Exato. se prevenir, porque a prevenção, ela é a garantia de uma vida saudável. É prevenção, nós temos que mudar a nossa mentalidade para uma mentalidade que vai levar as pessoas para uma vida saudável. Então, quando você chega nessa sessão, e muitas vezes achando que nada está acontecendo com você, você chega lá e você está diante de um outro que quer te ouvir. E é ali onde você se ouve também. Porque Exato. aquele olhar vai entrar na sua alma de uma maneira diferenciada. É quando você se dá num espaço, em um lugar para você. Eu acho que o lugar da terapia é esse, é extraordinariamente um encontro consigo mesmo. Sim, Porque aquele outro está ali para você e por você. exato. Então, é transformador. E muitas vezes você vai, diversas vezes com você deve acontecer isso também, com todo mundo que já foi. Muitas vezes você vai para não falar nada, você vai, ai, hoje eu acho que eu nem vou, não tenho o que falar. Chega naquele dia, minutos antes você lembra de um monte de coisas que você precisa falar e ali você sai renovado e é muito bom. Como teve dias que eu já fui para agradecer a minha psicóloga. Minha psicóloga, Vera, um beijo. Ah, E ela, inclusive, se parece com você, viu? é mesmo? Muito físico. Olha Ela tem isso. por volta dos... Ela já tá com 60 anos, mas ela é bem morena, bonitona, Sim, pra frente. coisa linda, E ela fala Vera. pra mim... Eu sempre busquei uma que fosse mais senhora, pelo Sim. sentido da experiência de vida Sim, também. sim, isso conta sim. É o que cada um tem que encontrar, não tô falando da idade, você pode ter o seu psicólogo, seja de qual idade, mas eu me encontrava numa pessoa que me enfrentasse e que tivesse mais idade. Sim. E eu amo, e ela, o José deve conhecer, lá da região de Osasco, e muitas vezes eu ia, como talvez você teve muitos pacientes assim, chega às vezes só para agradecer também. Sim. Eu ia, Vera, você não sabe o que aconteceu comigo. E olha que gostoso que é. É uma Você delícia. tem um relacionamento ali de uma pessoa que, claro, não é íntimo, não é uma coisa que você vai virar uma amiga. Que se deixar, eu viro amiga até da psicóloga. Mas é algo que ela vai te ajudar. Porque as pessoas estão encarando hoje, Alexandra. Isso mesmo. Alexandra. As pessoas estão encarando muito o lado ruim da coisa. Ah, eu não vou porque vou desabafar. Ah, eu não tenho o que falar. Eu não tenho... Ainda tem o estereótipo de que o psicólogo, ele vai ficar falando, se metendo... Gente, é essencial. Não só para esse tema autoamor, autoconhecimento, é para qualquer tema. Porque é aquela velha bagunça aí que eu vejo que vocês colocam muito isso, claro, nos seus consultórios e tudo isso. É aquele rostinho, sabe? Tá vendo esse rostinho aqui da nossa caneca? Não sei se você vai enxergar, mas a gente tem um rostinho aqui com uma chave e que ela tá entrando ali na mentalidade para virar uma chave. É isso, eles fazem exatamente isso. Aquilo tudo que tá embolado só se desenrola. Desenrola. E você passa a crescer com o que você quer ser, não o que o psicólogo quer ser, porque as pessoas confundem, Não, achando que ela vai mudar. confunde. Nós somos parceiras nesse caminho. A gente vai mergulhar juntos, Sim. juntas, para olhar para você. E você, junto com alguém, vai decidindo o seu próprio percurso. E você falou algo aí muito interessante, eu me lembrei agora de uma experiência, porque a necessidade do outro, essa é a nossa missão. Exato. Olhar o outro na necessidade que ele tem. E eu vivi uma experiência bem interessante. Uma paciente vivia no estado de esgotamento e ela pensava que ela tinha que ser a Mulher Maravilha. E ela chegou no meu consultório, exausta. Ela sentou diante de mim e eu falei, o que é que você precisa hoje? Estou aqui para te ouvir. Ela disse, olhou bem profundamente para mim e disse, eu preciso descansar. E ali eu disse, esse é o lugar para você fazer isso. Você está autorizada. A minha técnica é compartilhada, né? Cada um vai fazendo como entende. Eu olho para a necessidade do meu paciente e ali eu me conecto com a necessidade que ele tem. E aquela moça, de verdade, eu dei esse lugar para ela, vamos dizer assim, e ela se aninhou na cadeira, fechou os olhos e descansou. Ela teve ali um insight. Foram 15 minutos que eu permiti que ela mergulhasse naquela autorização que ela precisava. Era o que ela precisava. Eu silenciei e ela adormeceu por 15 minutos. Depois ela foi voltando e quando ela abriu o olho e percebeu que ela dormiu...
A psicologia também traz isso. Momento de você ir dormir. Uau, gente. Ela, É. ela me agradeceu. Eu não estava, ela falou, né? Eu não estava me permitindo descansar. Olha só. E ela chorou. Eu falei, percebe Eu o tô quanto... chorando aqui emocionada, que eu falo que as escritoras só me fazem chorar aqui. Mas é tão lindo. Olha ao que ponto que chega uma pessoa de não poder descansar. E da alma, muitas vezes, né? Sim, o corpo está gritando, mas a alma dela está tão confusa que ela não percebe que o corpo está gritando. E aí nós temos a questão do burnout. Eu quero trazer aqui para você, eu acho que nessa geração está aí, está dado. Né? Nós temos que ser rápidos, temos que fazer. E quem tem burnout, eu quero deixar esse aqui, são pessoas que fazem muito bem tudo que fazem. São pessoas que são apaixonadas pelo que fazem. Sim. E aí, não significa que você não pode e não deva parar. Porque tá gostoso, porque tá bom, porque tá legal. Sim. Então, o burnout ele é muito perigoso. Sim. Porque muitas vezes a pessoa simplesmente vai embora. Apaga. Porque Exato. o corpo apaga. Exato. Porque ela não percebeu que ela precisaria se dar esse espaço. Então, é na terapia que a gente descobre isso. Exato. E também descobre, linkando o que você está falando, descobre por que de eu ter que fazer muito. Por que de ser a Mulher Maravilha ou o Super-Homem? Por que de eu tenho que aceitar tudo que a empresa me pede? Por que eu tenho que aceitar tudo que as pessoas me pedem? Porque eu quero mostrar? Porque de repente eu não me valorizo e alguém Porque tem que eu tenho me medo valorizar? de perder esse espaço, eu tenho medo de ser abandonado, eu tenho medo de repente não ser contabilizado Porque eu já como fui parte. abandonado por algum momento lá atrás? Exato. Então, Que lindo isso, né? a terapia, eu vou dizer, olha, esse título, Alto Amor, ele alcança todas as vertentes. Sim. Porque sem esse ingrediente não existe um sucesso de verdade. Existem coisas semelhantes, mas o sucesso de verdade é quando você, por exemplo, está terminando a Bienal. Tem uma pessoa que precisa descansar aqui. Sim. Uma equipe Exatamente. que precisa descansar. Porque se entregou, porque fez, porque realizou, porque uau! Agora é a hora de descansar. Ótimo. Então, E sem culpa. Sem culpa. Alto Ainda amor, tem sem isso. culpa. Isso, Você sem viu que eu não culpa. faltei nas aulas, nas sessões da terapia, né? Que coisa boa. E sem culpa. Porque até isso, quando eu falo, porque Sim. você já é psicólogo, você já deve ter avaliado aqui, né, meu perfil. Então, eu sempre me sinto aqui numa sessão. Eu falo pra vocês, quando eu entrevisto psicólogo, eu já me sinto numa sessão. Eu e o José, a gente já passa por aqui. O José não tá falando nada, mas ela também já te avaliou, viu, O José é um fofo. E aí, quando eu falo isso, a gente que tem esse perfil e que quer, e eu já fui essa mulher, ainda luto muito, mas eu já fui essa Mulher Maravilha, Sim. a gente acha também o caminho de quando a gente tá saindo disso, é a culpa que entra. Ai, mas será que é isso mesmo? Deixa eu voltar lá pro meu cantinho de que faz tudo, porque o que vão dizer, o que vão falar. E olha que importante leitura de livro, porque eu li tantos livros como esse que a gente tá vendo aqui, ó, Alto Amor. Eu li um livro também, eu não vou lembrar agora, mas que fala, cristão inclusive, que fala sobre isso. Sobre a gente, o desejo de agradar a todos. Não me lembro agora o autor. Sim. E um pastor passou para mim. Não precisou do terapeuta só, não. Então eu falo para vocês, é uma busca constante por mudança para crescer. Porque ele falou, o porquê desse agradar a todos? O que tá aí por trás do desejo de agradar a todos? Qual dependência emocional Exatamente. invisível, né? Hoje na palestra a gente falou sobre aprisionamentos invisíveis, né? A gente está ali tanto naquele lugar que sair dele, vamos dizer assim, dessa pessoa que faz, que está sorrindo o tempo inteiro. Gente, não posso ficar triste, não posso ficar cansada, não posso ficar comigo mesma, né? Exato. Porque também quando todo mundo sai, quando todos saem de perto, esse é o lugar. Ótimo. Quando todos saem de perto, com quem você fica? Lindo. Então a gente fica com a gente. E a gente precisa se amar. Ótimo. Eu costumo dizer o seguinte, quando os meus pacientes estão em processo de burnout, que a gente vai lá porque o burnout, gente, é o seguinte, a pessoa está funcionando. Ela está funcionando. Ela continua funcionando, ela não sabe como parar. Alguém precisa pará-la.
Às vezes o corpo para. Sim. E aí é um problema, pode ser um problema, inclusive, muitas vezes irreversível. Mas eu falo o seguinte, você pode dizer para uma pessoa, porque tem dificuldade de dizer não. Exatamente. Você pode dizer assim, olha, eu estou com um compromisso hoje à noite, às 8 horas da noite. Eu falo, mas eu não tenho nada para fazer, como é que eu vou dizer isso? Você não toma banho, não? Ah, lindo. Aí, José, vamos pôr Meu no corte compromisso esse, de eu hoje à gostei. noite. José Olha, gostou, querido, lá, ó. eu tenho um compromisso muito importante hoje, às 8 horas da noite, eu não tenho condições E de lhe não atender. precisa justificar Sem também, não é? justificar. Ah, não, por quê? Ah, é que... Não, eu Eu tenho tenho um compromisso muito importante, Eu ainda vou inclusive. atingir esse nível, Alexandra, não cheguei ainda. Eu ainda falo qual é o compromisso. Vou tomar banho com sabonete de Ah, glicerina. não precisa. E aí, eu faço isso como exercício mesmo. Aquele horário que você disse que tinha um compromisso importante, é importante. Que lindo. Faça isso com a importância mais preciosa, porque você vai ficar com você. Ótimo. Então, tomar o seu banho, ficar com você mesmo, sentir a água descer no seu corpo, colocar um perfume. Eu acho tão engraçado que meus filhos, né? Eles falam assim, mãe, pra onde você vai? Tá toda perfumada. Eu falo, meu filho, eu vou ficar comigo mesma. Ah, Que delícia. E o maridão tá ali, ele sim. desfruta da E minha todo presença. mundo, é exatamente isso. Mas não é por causa dele, em primeiro lugar. Lindo. Não é por causa do outro. Isso é desenvolvimento. Não é uma questão imediata. A gente precisa aprender a se amar, a se autovalidar. Ai, eu já tô Sabe o que eu tô vendo aqui, gente? O José já sabe. Eu acho que ele sabe. Eu tô vendo de onde você é, que eu já quero trazer pra onde? Pro meu podcast. Já tá o convite pra você ir lá participar do meu podcast. Porque, gente, eu amo quando eu trago aqui psicólogas, porque a gente fala, assim, de coisas que a vida vai nos empurrando. Sim. E se a gente não parar para perceber, a gente vai embora. E quando você estava falando, eu pensei, e eu já encerro, José, porque ele já me passou aqui, que a gente já passou do tempo, mas eu vou encerrar agora para você trazer aquela chave. Né? Mas eu vejo a visão de que uma vez eu vi alguém falando e não sei qual, já está passando nosso próximo escritor aqui, eu já ia falar com ele. Não sei quem falou, mas tem uma cena do cavalo. Não sei se já falaram isso para você. Não. Você ouviu. O cavalo, muitas vezes, ele vem de lá de cima da montanha, ele vem galopando, galopando, e você vê naquele galope lindo. Sim. Mas, na verdade, ele só tá pegando o embalo, ele já tá morto. Nossa. Ele só tá pegando o embalo, e na primeira árvore ele bate e cai. Sim. E aí, de repente, quando a pessoa vai analisar, vai avaliar, ele já tava morto lá atrás. Sim. Ele só veio no embalo e vida. Quando viu a árvore, caiu. Então, que a gente possa perceber isso. A gente tá achando tudo muito bonito. Olha que legal, tá fazendo isso e aquilo. E o mundo tá assim. Não é só Sim. de quem é comunicador, não. Quem trabalha, todo mundo está sobrecarregado, porque a gente está num tempo de sobrecarga. Então, que esse podcast possa te alcançar e mostrar Sim. isso. São poucos minutos, é pouco tempo aqui, mas eu tenho certeza que vai impactar a sua vida de alguma forma, como impactou a minha, e com certeza, primeiramente, impactou a Alexandra, antes de trazer esse material aqui para todo mundo na Bienal. Uau. Então, parabéns pelo teu trabalho e continue aí impactando muitas vidas, como eu sei que você tem feito, viu? Olha, eu estou muito feliz. Estou emocionada, dá vontade de chorar mesmo. E fica à vontade, que aqui vocês estão agora como você faz com a gente no consultório. Olha, vocês deixam a gente à vontade e eu quero deixá-las à vontade também. Muito obrigada por me permitir ser eu mesma, né? E eu sou dessas pessoas que se emocionam. Que lindo. Que eu amo ver a alma das pessoas. E eu quero que elas sejam vistas amorosamente, na condição que ela está, sabe? A gente precisa se permitir isso, ser visto, sem julgamento, Sim. sem cobranças, como seres humanos que somos, né, com todos os limites que temos ainda. Sim. E que bom que existem os limites, porque é nesse lugar que a gente realmente encontra o amor. Ai. É nesse lugar, pode chorar também, amada. É nesse lugar, porque é onde a gente não precisa ser nada além de nós mesmas. Ali você não é apresentadora, ali você não é psicóloga, ali você não é nenhuma função. Exato. É só você, e essa é a sua beleza. Sim. A nossa beleza é a gente estar totalmente conosco, vivendo, sendo, Exato. Repartindo. Hoje pela manhã, eu Me dá mais acordei, minuto aí, José.
E eu chorei, porque eu ia estar aqui na Bienal. Ai, que lindo! E eu fui para aquele que me ama incondicionalmente, que é o autor da minha vida, o autor da nossa fé. E pedi que ele fizesse isso junto comigo, que eu alcançasse corações hoje. Sim. E quando eu comecei a palestra, tinham algumas poucas pessoas. Quando nós terminamos a palestra, tinham várias. E pessoas lá atrás pararam para nos ouvir. Que lindo. E eu sei que eu não fiz isso sozinha. Mas foi através de nós. Sim. É através de você. É através do José. É através dessas vidas que permitem serem elas mesmas. Eu trouxe a minha história hoje. Sim. E a ciência só contribui para a gente fazer algo ainda melhor. A Chave Mestra, muito obrigada por essa oportunidade. Eu que agradeço. José do céu, como é que volta agora para a câmera desse jeito? Rogério Vale vai me despedir? Não, ele vai te amar mais ainda. É lindo isso, porque você agradeceu a Deus por estar aqui hoje. E olha quantas vidas você impactou. E a minha já impactou aqui, a José com certeza também. Mas a sua oração foi a minha também. Sim. Porque para eu estar aqui hoje, entrevistando você e esses diversos escritores, e a gente já vai acabar nosso podcast, segura mais um pouquinho, mas eu entrevistando também teve que ter um trabalho de um psicólogo. Essa mulher que esteve na minha vida e diversos outros que estiveram antes dela, para eu estar aqui hoje fazendo o meu melhor. Sim. Porque eu também tinha os meus traumas lá atrás, e para eu estar aqui, que eu era aquela menina encurvadinha, escondidinha, olha onde eu tô aqui. Então eu agradeço também a Deus, porque é por ele e para ele que são todas as coisas, e que a nossa vida aqui é só para ser um instrumento e que a gente continue sendo. E muito obrigado, vamos embora, Alexandre, senão a gente faz uma sessão aqui de 4 horas. Nós somos, viu? Muito obrigada. Que Deus te abençoe, viu? Você também. Muito, muito obrigada e volte sempre. E ó, São Paulo, que eu já vi que você é de lá. Isso. Retorne mais vezes, vai lá no Alphaville visitar a gente, tomar um café e gravar mais. Vamos combinar? Com certeza. Vou lá orar junto com você. Ótimo. Obrigada, muito obrigada, mas segura esse seu microfone que tá gravando lá e agradecer você. Olha só como a gente é chorão aqui. Ainda vou entrevistar a escritora chorona, pronto. É uma choradeira só, mas é muito gostoso e é sobre isso, gente. Sobre ser você. E esse é o livro, a gente acabou sendo a gente aqui, foi muito real. Aqui, ó, vivendo a grandiosidade de ser você mesma. Não é tão fácil assim, não, é uma caminhada, mas começa que você vai amar e você vai estar agradecendo. Eu tô aqui porque é um propósito, e agradeci a Deus por estar aqui, e ela agradeceu por estar aqui, porque eu tenho certeza que ela também enfrentou as lutas dela para estar aqui hoje. Mas o ótimo é que a gente se deixou, se permitiu ser usado por Deus, ser instrumento, e viver uma vida com alto amor, e passar esse amor para vocês todos. Vamos embora, porque daqui a pouco tem um próximo episódio, eu te espero no próximo, seja aqui ou em São Paulo, eu te vejo lá. Podcast da Chave Mestra, é o Chave Mestra Podcast. Tchau, tchau. Que bom.